E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma semana, né? Que se passa, mais uma semana que se inicia. E aí, tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Nós iniciaremos agora, daremos continuidade ao sistema solar. Eu irei retomar com vocês o que nós já estávamos vendo, né? Quando nós precisamos parar por causa do nosso coronavírus, por causa desse bendito vírus que nos está atacando, certo? Então, agora nós vamos retomar o que nós estávamos vendo. Primeiramente, irei fazer uma revisão com vocês e logo em seguida nós iremos aprofundar novamente o assunto. Por que, iremos continuar com esse assunto? Porque nós vamos ter a prova do OBA. Ela não foi cancelada, e sim prorrogado. O que isso daí quer dizer? E quando nós voltarmos, nós teremos a prova do OBA para fazer. E isso quer dizer, então, que teremos que nos preparar para ela. Então, a partir dessa semana, retomaremos as nossas aulas do Sistema Solar e vamos embora para mais conhecimentos sobre esse tema, certo? Uma boa aula, galerinha, bons estudos e lá vamos nós para mais uma semaninha. Grande beijo! Meus amores, lembra que a Terra, ela não é estática? Mas o que é estático? Estático é parado, quando você fica parado no seu lugar sem se movimentar. Então, a Terra ela não fica parada num lugar só, certo? Então, ela se movimenta, ela tem vários tipos de movimento e nós vamos ver esses tipos de movimento nesta aula. Mas como assim, Lembra da gravidade que eu disse para vocês, que é a pressão que não permite que nós caímos, que nós ficamos presos ao chão? Lembra quando eu falei que se nós não houvéssemos a gravidade, nós iríamos ficar flutuando e ficasse flutuando as carteiras? Lembram disso? Então, a Terra tem esses movimentos. Mas não é porque existe a gravidade que ela fica intacta, que ela fica parada. Então, lembra quando eu falei das estações, ou por que isso acontece, do dia e da noite? É tudo isso que nós vamos ver hoje. Por quê? Tudo isso ocorre por causa do movimento da Terra. E não só a Terra se movimenta, mas sim os astros celestes, certo? Então, o que acontece? Só que cada tipo de movimento tem seu nome. E provavelmente vocês se lembram disso, porque nós vimos em aula. Lembra? Nós estamos numa Via Láctea que tem vários sistemas. Lembra que o universo ele é infinito. Lembra que vocês me perguntaram, o universo tem como eu contar quantos sistemas tem dentro do universo? Que eu mostrei um vídeo para vocês e nesse vídeo ele conta que o nosso universo é uma estrelinha perto de todo o universo. Não existe, porque o nosso universo ele é infinito e nós somos uma estrelinha. O nosso universo é uma estrelinha perto dos outros sistemas. Então, nós estamos numa Via Láctea e dentro da Via Láctea nós estamos aonde? No sistema solar. E por que o sistema solar? Porque o nosso rei
é o Sol. Por quê? Porque a Terra gira em volta do Sol. Só que a Terra, ela gira somente em torno do Sol? Não, existem vários movimentos. A Terra gira em torno do Sol, mas ela gira em torno dela mesma. E essas voltas, elas têm os próprios nomes. Então, como que se chama-se o movimento que dá da Terra girando em volta dela mesma? E qual que é o movimento que dá dela girando em volta dela mesma, mas em torno do Sol? Bom, o movimento que ela gira em volta dela mesmo é a rotação. Lembra desse nome, da rotação? A rotação é quando ela gira em volta dela mesma, de si própria, no próprio eixo. É aonde eu tenho os dias e as noites. Onde que hoje é dia, se hoje para mim é o período da manhã, no Japão vai ser a noite. Por quê? Porque se para mim o sol está batendo e está iluminando, no Japão não está pegando a luz do sol. Por quê? Porque a Terra está girando no seu próprio eixo. E o movimento que a Terra faz em torno do Sol é a translação. E a translação, ela demora um ano. Lembra desse detalhe? Porque ela está dando a volta em torno dela mesma e em torno do Sol. Perfeito?
Meus amores, essa foto é muito interessante porque observem que a parte iluminada é onde está pegando a parte do sol e a parte que não está sendo iluminada é a parte que está sendo noite. É o exemplo que eu dei para vocês. Se essa parte clara está sendo no Brasil, a parte escura está sendo aonde? Muito bem, no Japão. A rotação, ela é anti-horário, ela demora 24 horas para ser realizada e a velocidade dela é de 1.666 quilômetros por hora. Então, a rotação, ela é muito rápida. Mas por que nós não sentimos esse movimento? Por causa da gravidade. Lembra que eu disse que a gravidade nos segura e nós não sentimos por causa disso? Então, a gravidade permite que nós não sentimos esse movimento, essa força, essa velocidade, essa rapidez. Por isso que a volta que a Terra dá em torno dela a si mesma é tão rápida, que é as 24 horas e que é o período do dia e da noite. A rotação é no sentido anti-horário. Como assim? Lembra do relógio, que o relógio vai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita? Lembra que o relógio vai da esquerda para a direita? Então, a Terra, ela vai da direita para a esquerda. Então, ela vai do 12 ao 1. Ela não vai do 1 ao 12. Observem o relógio de vocês. Se vai lá no relógio da mamãe, sabe aquele relógio de parede que a mamãe tem? Então, o nosso relógio vai do 1, então tem o 12, vai 1, 2, 3, 4. E aí ele começa 12, depois vai 1, 2, 3. Então, a Terra não. A Terra vai do 12, 11, 10, ela vai anti-horário, ela vai contra, certo? E o que acontece? Ela é muito rápida. E é por isso que o Sol nasce do leste e morre é um modo de dizer, mas ele se esconde no oeste, é o movimento da Terra, isso daí é consequentemente o movimento da Terra, certo? E a translação? A translação, ela é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. A duração dela é uma duração de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. E a velocidade dela é de 107 mil quilômetros por hora. Nossa, mas é muito rápido. Sim, ela é muito rápida. Então, nós não sentimos por quê? Por causa da gravidade. E outra coisa, lembra que eu disse para vocês porque a cada 4 anos, que eu expliquei para vocês, porque a cada 4 anos nós temos o ano biênio. Por que nós temos o ano biênio? Lembra que eu falei agora que nosso ano tem 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Se eu juntar essas 5 horas e 48 minutos vezes 4, eu vou ter um dia a mais. Então, é por este motivo que a cada 4 anos, o nosso mês de fevereiro, eu tenho mais um dia, que é o nosso 29 de fevereiro. Um grande exemplo é este ano. Este ano é um ano biênio, porque eu tive 29 dias, certo? Então, o que acontece? Qual a importância desse movimento que é a translação? Esse movimento é o que nos causa a modificação das nossas estações. É o que nos traz a primavera, verão, outono e inverno. Como assim, Porque tudo depende aonde a nossa Terra está pegando o nosso Sol. Dependendo da inclinação que a Terra está, dependendo da parte que a Terra está próxima ou mais distante do Sol, porque tem essa modificação, eu tenho mais calor. Dependendo se uma Terra e dependendo de onde que está os raios solares, eu estou mais frio. Então, esse movimento vai levar muita essa diferença. Por isso
que eu tenho esse movimento. E esse movimento de translação, eu também posso ser chamado de revolução. Então, em muitos livros, vocês podem olhar que não se chama-se translação e sim revolução. Mas está correto? Sim. Alguns autores usam translação, outros autores usam revolução, mas que no final é o mesmo sentido, eles querem dizer a mesma coisa, ok?
Meus amores, aqui tem uma foto mostrando a Terra girando em volta do nosso rei Sol, certo? Do nosso rei do universo, que é o nosso Sol. Então, esse movimento vocês podem observar que o Sol ele é muito gigantesco. Por isso que a Terra fez um movimento muito rápido. E nós não sentimos, como eu já disse, por causa de quem? Exatamente, por causa da gravidade, correto? Além dessas dois movimentos que eu disse para vocês, existem mais, no mínimo, 19. Mas nós iremos apenas ver apenas mais 3, que é importante para nós. Nós iremos ver agora a processão, ou processão dos equinócios. O que é isso, Pro? É um movimento giratório que é realizado na projeção do eixo da rotação terrestre. Então, lembra que eu mostrei no globo para vocês na sala que a nossa Terra ela tem um eixo, que ela não é reta, mas sim meio inclinada? Então, essa inclinação é um eixo imaginário. Então, essa processão é o que age nesse eixo imaginário, no sentido horário, quer dizer, ela age, esse movimento age ao contrário da rotação. Então, o que acontece? Esse movimento, a duração dela é de 25 mil anos, 770 anos. Nossa, Pro, mas tudo isso sim, porque é um movimento muito lento, muito devagar, muito devagarzinho, porque é minimamente sentido, é muito devagarzinho perto do movimento que a Terra faz em si. Certo? Qual que é a principal consequência desse movimento? É a mudança da posição do astro celeste no céu. Então, é a mudança. A Terra pode mudar de lugar? Pode. Então, esse movimento, ele é muito lento, mas pode ocorrer de fazer a mudança da nossa Terra no nosso universo. Por quê? Ele está movimentando o eixo, ele está movimentando dentro da Terra, interiormente. Ele não está fazendo um movimento extremamente externo. Como assim? Por fora, quem que age? A gravidade. A Terra está se movimentando por fora. Está tendo dois movimentos por fora, em torno de si e em torno do Sol, que são dois movimentos muito rápidos. Só que ela tem um movimento interno também naquele eixo que eu mostrei no globo para vocês. Então, quando ela tem esse movimento muito lentamente, ela demora muitos anos. Então, demora quase 26 mil anos para isso daí ocorrer uma volta. Então, vocês imaginam, é um movimento muito lento, muito devagar, para se mover muito pouco. Haver uma movimentação muito sutil, muito devagar, correto?
A nutação já é uma outro tipo de variação. É uma variação periódica no eixo rotacional terrestre também, que ela ocorre a cada 18 mil anos e 600. Ela já é uma função influenciada já pela gravidade da Lua. Então, a Lua ela tem uma gravidade muito maior do que a Terra. Então, a Lua influencia a nossa Terra, que nós vamos ver mais para frente o que a Lua, a gravidade da nossa Lua influencia. Porque nós sabemos que outros planetas existem muito mais luas do que a Terra. E como eu disse para vocês, os cientistas ultimamente descobriram que nós temos uma mini lua. Então, ultimamente, nós temos duas luas. A lua que nós vimos e uma mini lua que foi descoberta recentemente. Mas que os outros planetas, tem outros planetas como Plutão, Saturno, que chega a ter 80, 19, né, luas. Então, o que acontece? Mas vamos voltar ao nosso planeta. Então, a nossa Lua, ela tem uma gravidade muito grande em torno da nossa Terra. Isso causa alguns efeitos. Nós vamos ver isso no eixo rotacional. O que é rotacional? É na rota, na rotação, certo? E essa gravidade acontece coisas, consequências relevantes que nós vamos ver lá na frente. E por último, o deslocamento do periélio, que é a variação da órbita terrestre ao redor do Sol. Como sabemos, o periélio é o ponto da órbita, então é o meio em que o planeta encontra-se mais próximo ao corpo solar. Lembra que eu disse que nós estamos mais próximo, a América está mais próximo do Sol? Por quê? Porque nós estamos bem ali no meio da Terra. Então, é isso que está mais próximo do corpo solar. Certo? Assim, essa diferença varia ao longo do tempo em função da influência desse movimento e de outros planetas, como uma repetição cíclica a cada 20 mil anos. Então, a cada 20 mil anos, esse movimento ele se modifica. Ele modifica a Terra, certo? Além desses movimentos, como eu já disse, existem outros que se realiza outros 9 movimentos de menor importância que eu não entrarei agora nessa importância. Agora, voltando à gravidade da Lua, o que acontece? A Terra, ela tem algumas variações das órbitas, como eu já te disse, mas eu quero entrar numa parte muito importante que é a gravidade da Lua, o que ela faz com nós, o que acontece, qual é a influência que a Lua ocasiona sobre nós, o que a Lua influencia tanto? Essa é uma questão que eu vou deixar para o próximo slide para vocês pensarem um pouquinho. O que a Lua, o que vocês acreditam que a Lua faz sobre nós? Qual é a influência da Lua na nossa vida? Será que é só a paisagem da Lua? Será que quando eles falam, nossa, Lua cheia, é só mito que as coisas acontecem? Lógico, nós temos vários mitos, nós temos várias lendas sobre as luas, mas será que essa gravidade da Lua é verdadeira? A Lua tem influência sobre a Terra e nós vamos ver logo, logo.
Bom, meus amores, então o Sol tem o movimento da rotação, que é o movimento dele mesmo, em volta dele mesmo. O Sol tem o movimento, a Terra tem o movimento em volta do Sol, e a Lua tem o movimento em volta do Sol, correto? E esse movimento da Lua em volta do Sol, ela gira uma gravidade no sistema, na massa do sistema solar, que é um movimento realizado em torno da Terra. E esse movimento é muito interessante, porque ela influencia as marés. O que é isso, influencia as marés? O mar, ele não tem as ondas? Bem, então, ela que influencia se o mar vai estar mais calmo, se o mar vai estar mais bravo. Como assim? Às vezes nós vamos para a praia e o mar está vindo com aquelas ondas de quebrar, de vir por cima, de vir bravo. É o que nós chamamos de mar bravo, que vem agressivo, ele vem para cima, ele vem com umas ondas bravas mesmo, que a maré vai e cobre a praia. Então, a água vai até lá nas pedras, né? Tira toda a praia, cobre toda a praia. Isso é uma influência da Lua, da maré. É as marés que nós chamamos. E em outros momentos, aquela mansidão, aquele mar calmo, tranquilo, bonito, que a praia tá linda, que você pode brincar lá no mar, que aquelas ondas estão calmas, que tá aquela mansidão, aquela água calma. É a influência da maré, da gravidade da Lua sobre a Terra. Olha que interessante. A gravidade da Lua influencia a nossa água das marés, certo? Por quê? Porque ela tem uma gravidade. E essas variações é o que varia. O que influencia na nossa órbita. Então, ela influencia nos demais também. E a Terra realiza alguns movimentos também imprevisíveis. Como assim, alguns movimentos imprevisíveis? Sim. Pode acontecer alguma coisa, alguma imprevisão, que ela pode se movimentar com pequenas, mínimas movimentações em suas órbitas, ocasionando pela influência dos outros planetas solares que estão próximos a elas, que nós já vimos que temos outros planetas juntos, principalmente de Vênus e Júpiter. Esses movimentos são chamados de perturbações planetárias. Por que perturbações? Porque a Terra está fazendo o seu processo. E esses planetas vêm para quê? Para causar esse movimento que não estava previsto. Só que é uma coisa extravagante que nós vamos perceber? Não, é uma coisa muito sutil, uma coisa muito tranquila, uma coisa muito calma que nós não percebemos, certo? O Sol, ele também se desloca, ele também se movimenta, ele não é parado. Então, o que acontece? O movimento de translação, a Terra também realiza um movimento helicoidal em direção ao próprio Sol, certo? Da mesma forma, ocorre com a Via Láctea, que representa um giro ao redor do seu centro, com duração de 250 milhões de anos. Então, a Via Láctea ela não está parada, ela está em transformação, ela está em movimento, e isso daí é muito importante nós sabermos, porque se a nossa Via Láctea não está parada, os nossos planetas também não estão. Lembram quando vocês falaram, mas pode haver uma colisão ou um encontro entre os planetas, que eu disse que provavelmente não, porque os planetas têm uma gravidade que segura esses planetas, só que a gravidade, ela segura, só que a Via Láctea, ela está em um movimento, ela está em constante movimento, como o Sol, ou a Lua, ou a Terra, e todos os planetas estão em movimento, os astros estão em todos os movimentos. Aqui tem uma imagem da translação. O que é a translação? O movimento da Via Láctea. Olha que foto maravilhosa do movimento da Via Láctea. E em seguida é a Terra realizando seus vários movimentos, correto? Então, meus amores, por hoje eu vou ficando por aqui. Tem as questõezinhas para vocês responderem, certo? Essas questões aqui que estão para vocês realizarem, vocês vão copiar as questões e responderem no caderno. Não se esqueçam, entram no site do Facebook e respondam o questionário, que eu deixarei lá o link para
vocês responderem o questionário para me enviarem, ok? Um grande beijo, uma boa aula e até a próxima semana. Beijos!